começar hoje falando então como as nossas crenças moldam a nossa realidade. Nesse meu processo aí de autoconhecimento, eu vi que a maioria das coisas que aconteciam era... Eu comecei a estudar e vi essa palavra, crenças, tá? Mas o que são crenças, né? Então, crenças é tudo aquilo que você acredita como verdade. Não tem nada a ver com religião. Tem a ver com aquilo que você acredita como verdade. Todos nós temos crenças, todos nós acreditamos em várias coisas. E nós temos crenças que nos limitam e tem crenças que nos fortalecem. Algumas pessoas dizem, alguns autores, que todas as crenças elas são limitantes, porque todas as crenças te limitam de alcançar aquilo que você deseja. Eu gosto de uma frase do Napoleão Hill, eu estou usando muito Napoleão Hill, né, que tem vários livros dele, mas um dos que eu estou usando bastante é esse Atitude Mental Positiva. E de crenças eu gosto muito do Biologia da Crença, que é aqui do Bruce Lipton, que é um livro que eu leio bastante, né? O Poder da Ciência sobre as Matérias e sobre os Milagres. Então esses livros e que andam comigo. E aí o Napoleão Hill, ele fala uma frase que eu gosto muito, que é: você é o produto da sua hereditariedade, do seu meio ambiente, do seu corpo físico, da sua mente consciente e subconsciente, da sua experiência e de uma determinada posição e direção no tempo e no espaço, e algo mais, incluindo os poderes conhecidos e desconhecidos. E ontem nós falamos também de uma frase, né, do Napoleão Hill, que ele fala que nós somos... Quem é você, né? Então você também, a sua mente tem poderes conhecidos e desconhecidos. Esses poderes desconhecidos, muitas vezes eles estão na nossa mente subconsciente, onde a gente não tem acesso a essas informações. Então o nosso subconsciente, ele é um arquivinho onde estão lá as nossas memórias, as nossas crenças, nossos hábitos, nossos comportamentos, eles estão todos arquivados lá, né? Um arquivo central das nossas emoções, das nossas crenças, das nossas atitudes. Então, como eu falei pra vocês, o que é uma crença? Uma crença é tudo aquilo que você acredita como verdade. E tem as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. Tem uns que colocam restritivas, impulsionadoras e por aí vai. Como que então se formam as crenças, né? As crenças, elas se formam principalmente até os nossos 7 anos de idade, onde nós estamos com o nosso subconsciente, nós não estamos com a nossa mente racional formada por completo, nossa consciência formada. Então é como se fosse uma esponjinha onde a gente vai absorvendo todas as informações do nosso ambiente, como o Napoleão Hill também falou aqui nessa frase, né? E aí a gente vai vendo dos nossos pais, das pessoas que criaram a gente, dos professores, e essas informações vão absorvendo. E ela pode ser formada, eu até fiz aqui um esquema que depois eu vou colocar lá no Telegram, ela pode ser formada por repetição ou por forte impacto emocional. Então o que é repetição? Quando você fala, você sempre vê aquela situação se repetindo. Se sua mãe falava, vai escovar os dentes, você acredita que escovar os dentes é importante. Cuidado para atravessar a rua, porque atravessar a rua é perigoso. Olha para os dois lados. Aí você, agora quando você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados. Só que essas tem algumas coisas que são importantes pra gente, mas tem outras informações que não servem mais pra gente. Serviu naquele período ou a gente absorveu e colocou uma percepção, um significado naquilo. E algumas crenças são de forte impacto emocional. Por exemplo, se seu pai batia na sua mãe, então qual que é a imagem que você tem de casamento? Por mais que conscientemente você fala, não, o casamento é bom, eu quero me casar, lá no seu subconsciente às vezes homem é violento, casamento é ruim, casamento é desgraça, casamento não vai dar certo, homens não prestam, homem não serve pra nada. Tem uma coisa que as mães que se passaram, só um minutinho, gente. Mães que passaram por dificuldades, né, em relações a marido e tal, falam assim, olha, trabalha pra você não depender de homem, nunca dependa de homem. E aí o que você faz? Você acaba se tornando uma mulher muito masculinizada, não masculinizada no sentido de que você vai gostar de outro gênero, nada disso, mas assim, que você não quer depender de ninguém, e isso faz com que você não assuma o seu papel, e a gente precisa usar a nossa força feminina e a masculina. Todos nós temos o gênero feminino e masculino, e o gênero masculino é o da ação, é o que mobiliza, e o feminino é aquele que
implanta a ideia, né? Aquele que concebe as ideias, é aquele que coloca as ideias. Então a gente tem que ter os dois lados. E tem gente que fica com o lado muito masculino em evidência e aí não consegue fazer algumas coisas que é o lado feminino que precisa. Então a gente tem que ter equilíbrio. O feminino com o masculino. Isso não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver. Todos nós temos, yin e yang, feminino e masculino, todos nós temos esses dois, o gênero masculino e o feminino. E a gente tem que estar com esses dois em equilíbrio. Então, são várias crenças que a gente vai escutando, por quê? E como que elas se formam? Eu até coloquei aqui, né? Por tudo aquilo que você via, né? Aquilo que você via que acontecia, tudo aquilo que você, os exemplos, aquilo que você ouvia, e todas as experiências, os episódios específicos que tiveram, as experiências, a forma que você sentiu aquilo, né? Então, muitas vezes os nossos pais, eles não precisavam nem falar, mas você tinha a experiência, você tinha a sensação, você tinha o sentimento, você pegou aquilo ali. Muitas vezes, quando às vezes você tá nervosa, você nem precisa falar nada, o seu filho, ele já percebe isso, porque ele consegue captar as suas emoções, os seus sentimentos. Então, até os nossos 7 anos, onde a nossa mente consciente, subconsciente, ela está totalmente aberta, essas informações vão entrando lá no nosso subconsciente e ficam lá cravadas, viram crenças. E muitas vezes, né? Muitas vezes não, infinitas vezes isso faz com que você tenha bloqueios e que você não tome algumas decisões que você precisa na sua vida, você não tem alguns passos que você precisa tomar na sua vida. Então, desde capacidade, de merecimento, de identidade. Então a gente tem crenças de identidade, né? Eu sou isso, eu sou burro, eu não sou bonito, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente vai colocando, eu não sou... eu sou gordo, eu sou magro, porque eu sofri bullying, porque eu era gordo, porque eu sou magro, porque a gente vai formando essa imagem baseado no que as pessoas vão dizendo pra gente, no que os outros vão falando. Então a gente não tem uma autoimagem nossa. A nossa autoimagem, ela foi construída por alguém e a gente foi acreditando nisso. E a gente foi formando as nossas crenças. Então, a gente tem crença de identidade, a gente tem crença de capacidade, né? Que é o fazer. Eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo, eu não sou capaz de conseguir tal coisa, eu não sou capaz disso, daquilo, de ter esse homem, de ter aquele emprego, de ter isso, de ter esse dinheiro. Então, você não se sente capaz. E as crenças de capacidade estão muito ligadas também à escassez que você passa, que você vive hoje. E as crenças de merecimento, né, gente? Eu não mereço, que é o ter. Eu não mereço ter isso, eu não mereço ter aquilo, eu não mereço acessar isso daqui, eu não mereço estar ali, eu não vou conseguir. Então tá todas aqui ligadas. E aí a gente tem outros tipos de crenças, que são crenças ancestrais também, que a gente vem carregando, crenças históricas, crenças de almas, mas aí a gente vai entrar num outro lado, que também é ciência, mas que a gente está falando de uma linguagem muito acessível para que você possa entender. Então aí a gente falou do ser, do fazer e do ter. Então é muito importante que as pessoas, elas querem ter, mas para você ter, você precisa primeiro ser, para depois fazer e para depois ter. Então não dá para inverter essa ordem. Então a ordem é ser, fazer e ter. Você pode até começar fazendo, se você precisa dessa confiança, que foi o primeiro dia que a gente falou lá da autoconfiança, da importância da autoconfiança para você prosperar, para você ter uma vida próspera. Você pode começar a fazer, e aí você vai fortalecendo esse ser, porque quanto mais você faz e mais as coisas dão certo, mais você vai ficando confiante, mais você vai vendo que é possível, e isso vai te fortalecendo, vai te dando possibilidades e vai fazendo com que você acredite, para depois você ter e não inverter essa ordem, porque vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Então, como que eu faço quando eu encontro uma crença? Como que eu faço para limpar uma crença, né, para mudar? Primeiro, a gente tem 4 passos. A gente tem que ter a consciência de que aquilo não tá dando certo. Então, eu tô repetindo esse padrão. Nossa, toda hora eu repito isso, repito isso, repito isso, repito isso. Então, é consciência. Depois, você tem que entender. Será que isso... De quem que eu aprendi isso? Será que isso serve para mim? Ou será que isso não foi só uma repetição de padrões dos meus pais, que eles aprenderam assim, eles me passaram assim, e eu fui reproduzindo? Então, entender por que você instalou isso. Depois você vai fazer uma dissociação. Bom, isso daí serviu para eles, não serve mais para mim. E aí você vai ressignificar. Você vai colocar um novo significado para isso.
Bom, foi importante para mim acreditar nisso até esse ponto. Hoje não é mais importante para mim. Por quê? Qual que é o benefício que eu tenho de ter sustentado isso? Sempre tem um benefício, sempre tem um lado positivo. Por mais que você fale, não, Dani, não tem nada de positivo, não é possível que tenha alguma coisa positiva. Sempre tem algum benefício. Então você veja qual que é o benefício e baseado nesse benefício você consegue limpar essa crença ou não. Mas só quando você já tem a consciência de que aquilo, muitas vezes você já desperta. Como, por exemplo, às vezes você está lendo um livro e aí com aquela informação você já destrava, você teve consciência. E tem crenças não, que são mais profundas, que estão lá arraigadas, crenças raízes, que aí precisa aprofundar e às vezes você precisa de ajuda para pegar aquela crença que tá segurando todas as outras que estão aqui em cima. Mas muitas vezes você consegue, se você tiver paciência, se você investigar, se você começar a se questionar. E ontem a gente falou sobre a importância das perguntas. As perguntas, elas empoderam. Faça-se perguntas, porque as perguntas são as que destravam, elas que vão destravar a sua mente. Então sempre esteja acostumado a fazer pergunta, mas não é aquela pergunta, por que tá acontecendo isso comigo? Por que comigo acontece isso? Não. Pra que me serve isso? O que eu posso aprender com isso? Qual é a consciência que eu preciso acessar para ter resultados diferentes? O que eu preciso ser, saber, ter e perceber para ter outros resultados? Que atividades que eu posso fazer para que use meu talento, impacte pessoas e possa ganhar dinheiro com isso? Então são esses tipos de pergunta que vocês vão começar a se fazer para que você destrave e possa ver se você tá com crenças. É só você olhar para sua vida e ver coisas que você não consegue fazer, que você gostaria de fazer, que você não consegue fazer, e ver, poxa, por que eu não consigo fazer isso? O que tá me limitando? O que tá me impedindo? E aí você começa a se perguntar, você vai encontrar qualquer raiz, você vai encontrar a cena lá que foi que teve esse bloqueio, que causou esse bloqueio. Oi, Carol, tudo bem? Então a gente tá falando hoje aí de crenças que moldam a nossa realidade. Então, a maioria das pessoas, elas se comparam com as outras pessoas, mas ela sempre se compara de uma forma desfavorável. Isso também são crenças, né? De que não é capaz. Então, a gente tem várias crenças coletivas aí, que são crenças mais comuns, como a vida é dura, a vida é difícil, se você não trabalhar duro, você não vai conseguir as coisas. E aí você acha que só se você trabalhar muito, você vai conseguir, né? Se fosse assim, só quem trabalha pesado, quem trabalha muito, as pessoas estariam ricas, e a gente vê que não é isso. Tem gente que trabalha duro, que trabalha pesado e não ganha mais dinheiro por isso, né? E tem pessoas que trabalham pouco tempo, usam aquela inteligência, usam o esforço inteligente e as pessoas têm dinheiro. Então não é o trabalho pesado, o trabalho duro, aquela coisa exaustiva que vai fazer você ter outros resultados. Então a gente tem que ver, tem pessoas que não se permitem nem ter lazer, nem sair, nem se divertir. Eu era uma dessas, porque eu não podia parar, eu me sentia culpada se eu estivesse parando pra fazer, pra me divertir, pra ter um lazer, pra ter alguma coisa, porque eu me sentia culpada, eu tinha que produzir. Chegou um bebê agora. E aí então eu queria perguntar pra vocês, vamos lá. Quem te ensinou a ganhar dinheiro? A gente vai falar um pouco sobre escassez, tá? Porque dinheiro é uma coisa que muitas pessoas aí gostam de falar. Então, quem te ensinou a ganhar dinheiro, né? Então, começa a refletir. Vou fazer várias perguntas. Como seus pais se comportavam em relação ao dinheiro? Eles se comportavam bem, se comportavam mal? Na sua casa tinha conflitos? Nunca mais vou esquecer sobre o que você, Dani, me falou de esforço inteligente. Só isso, Sil. Né? Então como que eles se comportavam? Tinha conflitos na sua casa por causa de dinheiro? Seus pais cuidavam bem do dinheiro ou cuidavam mal? O dinheiro ele fluía ou era suado? Tudo era muito difícil? Tinha muitas brigas por causa disso. Então tudo isso vai te fazendo você ver, porque ontem a gente também falou sobre causa e efeito, né? Então você olha um efeito e vai buscar a causa. A gente quer ficar só tratando o efeito. Não, a gente tem que tratar a causa. Então se eu tô acima do peso, é um efeito. Se eu tô sem dinheiro, é um efeito. Se meus relacionamentos não estão bem, é um efeito. Se eu só trabalho com o que eu não gosto, é um efeito. E qual que é a causa? Vai buscar qual é a causa, qual que é a raiz. Ela se jogou aqui no chão. Qual que é a raiz disso daí, né? Qual que é a causa que tá causando? Seja uma pessoa de causa e não uma pessoa de efeito, porque aí você vai começar a destravar, né? E aí eu coloquei um desenho aqui, que eu gosto muito, né? Então a gente tem uma
uma arvorezinha aqui, né? E aí a gente tem várias maçãzinhas. Mas eu não quero mais maçã, eu quero laranja agora. Não tem como essa árvore dar laranja se eu não mudar as raízes, né? Então, o que tá visível é reflexo do que está invisível. Então, para eu mudar o que está visível, eu preciso mudar o que está invisível. Eu tenho que mudar as raízes, né? Esse daqui é um exemplo que T. Harv Eker dá, né? E que você, para mudar o visível, você tem que mudar o invisível. Não adianta você querer ter outros frutos se você não mudou a semente, gente. Não tem como. Então, se não tá legal desse jeito, né? Einstein já falava, não adianta você querer resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. Então, se você está fazendo as mesmas coisas, você acredita nisso, são crenças que você acredita nisso. Então você tem que mudar esse paradigma, você tem que mudar essa direção, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente tem o nosso mundo físico, emocional, espiritual, né? E o nosso mundo mental. E que o nosso mundo físico, que é esse aqui, né? O que aparece, a copa da árvore aqui, que está aparecendo, ela é um reflexo desses outros três mundos, o emocional, o mental e o espiritual. A gente não tá falando de religião aqui, tá? Então, para você mudar o físico, você tem que mudar esses três mundos aqui, você tem que mudar a sua mentalidade, a forma que você enxerga. Então, você tem que mudar as suas crenças. Obrigada, Júlia! Então, o que acontece? Ai, o bebê tá pra lá e pra cá. Então eu vou fazer algumas perguntas pra vocês aí, pra vocês refletirem, tá? Você entra no jogo pra ganhar ou você entra pra não perder? Qual que é a sua postura? Tudo isso que eu vou fazer, se você não tiver uma resposta agora, a sua mente vai começar a buscar, tá? Então você entra no jogo pra ganhar ou você entra pra não perder? Então se você entra pra não perder, veja se você não tem problemas com escassez, né? Isso são perguntas que eu tô fazendo que vai remeter aí à escassez. Você vê oportunidades nas coisas ou você só vê obstáculos e empecilhos, né? Veja aí o que você vê. Você se vê maior que o problema ou o problema é maior que você? Tá? Se você recebe um elogio, você fica sem jeito ou você acredita que você merece esse elogio? Quando as coisas acontecem, qual que é o seu costume? Você falar assim, eu já sei. Você tem esse costume de falar, isso daí eu já sei. A Daniela falando isso, isso aí eu já sei. Não preciso ouvir porque eu já sei. Ou alguma coisa que acontece, isso daí não precisa, eu já sei. Vão escrevendo aí. Então vocês vão vendo essas posturas que você tá tendo diante da vida. Você já começa a investigar que tem coisas aí que você precisa limpar, que você precisa olhar, né? E eu gosto muito de trabalhar com as leis universais, né? Eu ainda vou fazer uma live sobre as 7 leis aí do Hermes Trismegistus, que eu tô estudando bastante sobre isso e que baseia toda a nossa vida aí. Mas dentro das leis universais a gente tem a lei da fé, que ela é muito derivada da lei da causa e efeito, né? Que ontem a gente falou. Porque 3 motivos que as coisas acontecem com você. Lei do retorno, que é a causa e efeito, para te prevenir de algo pior ou para te preparar para algo melhor. Então sempre está baseado, os acontecimentos sempre estão baseados nesses 3 pontos. E a lei da fé, ela determina que as suas crenças se tornam as suas realidades. E a gente já foi provado aqui, principalmente Bruce Lipton fala muito isso no Biologia da Crença, que 80% de tudo que acontece é as suas crenças que comandam a sua biologia. 20% é genética, né? Então, meu pai tem diabetes, eu também vou ter diabetes, mas é só 20%. Então, 80% tá ligado com aquilo que você acredita, com o ambiente que você está, com as pessoas que você convive, com aquilo que você ouve. O ambiente vai formando aqueles 80%. E a gente tem vários casos de pessoas que são adotadas e mudam completamente sua personalidade porque passam a viver em ambientes diferentes. Pessoas que mudam de um lugar para o outro, pessoas que estão num lugar e vão para o outro e ficam completamente diferentes porque o ambiente corresponde a 80%. Isso já foi provado na epigenética, que é além da genética. Então nós somos além da nossa genética. Então as crenças comandam sim a nossa biologia, aquilo que você acredita como verdade. Isso faz o que você... Outro dia eu falei não sei com quem que eu tava fazendo uma live, e a pessoa falou assim, nossa, foi essa semana passada, até o meu rosto mudou, a minha fisionomia mudou. Quando você começa a acreditar em outras coisas, você rejuvenesce, você fica
muda tudo, gente. Muda o corpo, vai mudando tudo, porque você vai trabalhando com as suas emoções, você vai liberando emoções, você emagrece, você vai liberando toxinas, porque as emoções também vão colocando gordura no nosso corpo, né? Então, você vai se liberando de tudo isso. E aí, a lei da fé fala muito disso, né? Então, as suas crenças se tornam as suas realidades. E aí, na própria Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Então, o que tá dizendo? A gente não falou que crenças não tinha a ver com a religião, mas eu tô trazendo um pouco de religião também, porque a Bíblia é um livro quântico. Se você pegar algumas passagens lá, você vai ver que tem muitos ensinamentos lá, e que esses ensinamentos, se você ler, são os ensinamentos que a gente precisa aí pra vida, né? E aí, então, a gente tem as nossas tarefas. Estamos chegando no final aqui da nossa live, porque é uma live curta, porque tá todo mundo fazendo live, tá um excesso de informações, e aí a gente tem que tomar cuidado com a obesidade mental, né, gente? Que a gente só vai colocando conteúdo, entra numa live, entra na outra, entra numa live, entra na outra, e a gente não aplica isso na nossa vida. Então, a gente tem umas tarefas aí. Primeiro você vai listar aí coisas que você acha que te deixa escasso, que te levam para escassez, comportamentos que você tem, hábitos que você tem, atitudes que você acredita que são de escassez. Então, quando você vai pagar uma conta, você reclama porque tem que pagar essa conta, você escraviza a conta lá porque você precisa pagar aquela conta, desgraçada, essa conta desgraçada, mas você consumiu, né? Então, coloca isso. Quando aquilo que você tá assistindo, quando você vai comprar, você fica controlando as coisas. Então comece a anotar tudo isso aí. Se você conseguir anotar 10 coisas que você vê que são de escassez, sabe? Você tem medo que as coisas acabem, que as coisas faltem, né? Com mesquinharia. Observe isso. E aí tem uma frase que eu quero que vocês também reflitam. Eu acho que vocês não vão conseguir, eu vou colocar lá no Telegram. Qual o maior sonho você se atreveria a ter se soubesse que ele não iria falhar? Então, qual que é o seu maior sonho? Se você soubesse que não ia dar errado, que isso ia acontecer, qual que é esse seu maior sonho? Que se você soubesse que ia dar certo. Por quê? Porque a gente vai se limitando de ter sonhos porque a gente tem medo e dúvida. Então a gente vai deixando os nossos sonhos pra lá por causa do nosso medo e da nossa dúvida. Então, se a gente não tivesse o medo e se a gente não tivesse a dúvida, né? E para isso a gente precisaria acreditar, a gente precisaria ter uma fé inabalável. Que sonho que a gente teria se não tivesse a possibilidade de medo nem dúvida? Qual é o sonho que você teria? Qual é o sonho que você gostaria de realizar se não existisse o medo nem a dúvida? Se você tivesse a certeza que isso ia acontecer. Então a gente tem essas duas tarefas aí para fazer, listar as 10 coisas e responder essa pergunta. E a frase de hoje, que eu vou colocar lá no post para vocês comentarem no Instagram, você pode fazer se acreditar que você pode, né? É uma frase de Napoleão Hill. Eu tô usando muito Napoleão Hill porque ele pesquisou a vida de sucesso de várias pessoas e eu tô trazendo uma coisa mais assim, mais concreta, né? E então todo conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, a gente tem que reverberar na vida de outras pessoas. Então, gente, é importante que tudo aquilo que a gente aprenda, a gente consiga transbordar, a gente consiga passar para o maior número de pessoas. Primeiro porque a gente falou lá no primeiro dia da pirâmide do Glasser, né, do William Glasser, como é a forma que a gente aprende, né? Então 95% quando a gente adquire, a gente aprende, a gente ensinando as outras pessoas. Então tem que passar esse conhecimento à frente, primeiro para que vocês absorvam e também para vocês coloquem em prática isso, né? E aí então essa é a frase de hoje, né? Você pode fazer se você acredita que pode. Oi, Bibi. Você pode fazer se você acredita que pode. E então eu gostaria de agradecer vocês, falar que eu vou colocar tudo lá no Telegram, o resumo da live de hoje vai estar lá no Telegram. Comentem no post que eu vou colocar agora. E, gente, amanhã nós vamos falar sobre o ciclo do sucesso e o ciclo do fracasso. Vai ser muito bacana você entender se você tá no ciclo do sucesso ou se você tá no ciclo do fracasso. Então eu espero vocês amanhã e arrasa a prosperidade. Um beijo!